que são os transtornos de ansiedade? Aguarda aí que depois da vinheta eu te conto. Transtornos de ansiedade, nós notamos duas características principais: medo e ou preocupação excessiva. Todos os transtornos de ansiedade, eles têm em comum a ansiedade. O que difere um transtorno de ansiedade do outro são simplesmente alguns sintomas específicos e o fator que desencadeou esses sintomas, mas todos eles têm em comum a ansiedade. Tá, e por que você fala que é um transtorno? Quando nós falamos o termo transtorno, quer dizer que o medo e a preocupação, ela já perdeu a sua função, já perdeu a sua utilidade. Quando ela deixa de ser algo bom, benéfico para a pessoa, e ela começa a trazer um prejuízo para a pessoa, começa a ser patológico, assim ela se torna um transtorno. Um transtorno a gente define dessa forma porque ela não é desencadeada apenas por uma coisa. São diversos fatores, inúmeras condições que podem estar desencadeando aquela ansiedade. Deixa eu te explicar de uma forma simples. Vamos considerar o transtorno como uma roupa. Por exemplo, eu estou aqui com essa roupa e de repente você notou que o que mudou foi a roupa? Simplesmente a roupa mudou. O meu jeito, o meu penteado, o modo como eu estou vestida. Mas as minhas características, eu continuo a mesma. É isso que assim a gente consegue facilitar o entendimento do transtorno. Nós conseguimos entender no transtorno de ansiedade que eles não têm uma causa única e bem definida. Na verdade, os transtornos eles podem mudando. Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode depois apresentar um sintoma de uma fobia específica, que é um outro tipo de transtorno, que mais pra frente eu vou te explicar rapidinho os diversos tipos de transtornos da ansiedade. Então, se o paciente tem medo e preocupação excessiva e ele tem um prejuízo, uma perda de funcionalidade, está prejudicando a vida desse paciente, eu considero então que esse paciente ele tem um transtorno porque está tendo um sofrimento, está sendo algo patológico para essa pessoa. E na verdade não basta eu ter os sintomas para eu considerar um transtorno. Como por exemplo, uma pessoa que termina um namoro, ela pode ficar estressada, irritada, nervosa nos 2 primeiros dias, nas primeiras semanas, mas isso não perdurar por muito tempo. Uma pessoa que foi demitida do trabalho pode ficar irritada, chateada, nervosa, com insônia nos primeiros dias após o acontecimento, mas não persistir. O que vai diferenciar então um transtorno de ansiedade de algo momentâneo e passageiro é a frequência, a intensidade e a duração em que esses sintomas acontecem, ou seja, aumenta a intensidade, aumenta a frequência e aumenta a duração em que isso está acontecendo. Grande parte nós temos como definido cerca de 6 meses ou mais que o paciente já apresenta esses sintomas. Nós podemos assim considerar um transtorno de ansiedade. Por que é importante que isso fique bem claro para você? Porque existe uma grande diferença entre vivências, a resposta à vivência que nós temos. Diante da vida, nós podemos sim ficar alguns momentos ansiosos, estressados, preocupados, mas isso faz parte e isso difere sim de um transtorno. Por isso, é muito importante a gente ajudar as pessoas a terem resiliência mediante todas as situações que passam na vida. Observa-se que crianças que foram muito protegidas ou que são super protegidas, em que algo que está triste, o pai vai lá e dá um videogame, dá uma boneca. Os pais não orientam, não ensinam essa criança a lidar diante das situações e conflitos que a vida vem, se tornam no futuro pessoas com grandes dificuldades emocionais e lidar com situações. E aí causa nessas pessoas um sofrimento muito grande.
Sentimentos de ansiedade, tristeza, medo, preocupação são comuns, são normais de cada um de nós. A diferença para que se torne algo patológico tem que ser de fato a intensidade dos sintomas aumentado, a frequência dos sintomas elevada e também a duração dos sintomas, de modo que esteja causando no paciente um sofrimento, um prejuízo. Se não estiver prejudicando, não consideramos assim um transtorno. Segundo o DSM, que é como se fosse falando para vocês a Bíblia da psiquiatria, no DSM-5 nós conseguimos enxergar dentre os transtornos de ansiedade o seguinte: o transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, e daí a fobia específica pode ser várias coisas. A pessoa tem medo de barata, medo do escuro, medo de altura, então existem várias. Medo, por exemplo, de agulha, de sangue, quem nunca, né? Tá. Outro tipo de transtorno seria o transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, o que difere também de um ataque de pânico. E também a agorafobia, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzido por substância e medicamento, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, outro transtorno de ansiedade específica ou transtorno de ansiedade não especificada. Todos esses são transtornos de ansiedade. As pessoas que têm um transtorno de ansiedade, muitas vezes elas podem apresentar uma ou outra característica. Lembrando também que você pode mudar de roupa, você pode mudar de uma ou outra durante as fases da sua vida. Então, é muito importante conhecê-los. Eu vou falar aqui de uma forma bem superficial, bem rápida, um pouquinho de cada um. E se vocês gostarem, outra vez eu trago mais vídeo para vocês explicando cada um dos transtornos de ansiedade, já que a ansiedade é tão prevalente no nosso país. O Brasil é o país com mais pessoas ansiosas no mundo. Nós somos o país em primeiro lugar com mais pessoas que sofrem de ansiedade. Por isso, vamos lá, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada um. Então vamos lá, de forma bem breve e superficial aqui, eu vou deixar para você as condições que envolvem o transtorno de ansiedade. Vocês gostando, eu volto aqui e venho explicar mais cada um para vocês. Vamos falar primeiro sobre o transtorno de ansiedade de separação. Ele é marcado pela preocupação, observa aí, sempre vai estar presente preocupação ou medo em qualquer um dos transtornos. No transtorno de ansiedade de separação, nós vamos observar a pessoa com preocupação, com medo de se separar de figuras de apego, como por exemplo, mãe, pai, avós. Então essa pessoa ela se preocupa o tempo todo. É uma preocupação restrita a perder figuras de apego. No mutismo seletivo, o que é que nós observamos? É aquela criança, por exemplo, que conversa dentro de casa com todo mundo, mas quando ela está fora de casa, ela não conversa com as outras pessoas. Na verdade, essa criança ela tem um medo de ser criticada ou julgada pelas outras pessoas. Então, é o mutismo seletivo. Uma outra muito comum é a fobia específica. A fobia é um medo específico a algo, como por exemplo, barata, altura, palhaço. É um medo de que determinada situação possa ocorrer. Como por exemplo, uma pessoa ela pode ter um medo de um leão, tudo bem? É algo que causa medo. Todos nós temos um pouco de medo disso. Mas ela se torna uma fobia quando, por exemplo, a pessoa simplesmente ao ver uma foto, até do Rei Leão, no desenho animado, ela já vai desencadear sintomas de medo e fobia. Bom, o transtorno de pânico é o medo do medo. Na verdade, o transtorno do pânico, a pessoa tem medo de novos ataques de pânico. O ataque de pânico, ele é uma resposta exagerada do seu sistema mediante o medo. Por exemplo, quando algo acontece com você, algo está prestes para acontecer, você pode ter um ataque de pânico.
Até, por exemplo, em uma fobia barata. Então, você tem um ataque de pânico, o seu coração começa a disparar, você tem taquicardia, sudorese, o coração palpita demais, sensação de estar perdendo o controle, você sente que algo vai acontecer, que você vai morrer. Então, você tem uma crise de pânico. O transtorno de pânico é quando a pessoa começa a ter medo de ter novos ataques de pânico o tempo todo. Então você consegue entender que ela começa a ter medo do ataque de pânico sem motivo algum. Sem motivo algum, ela começa a ter medo de que um ataque aconteça a qualquer momento. A agorafobia. A agorafobia é o medo de passar mal em local público, nas multidões, em praça pública, em local que não tenha ninguém que possa ajudar. Então, isso gera na pessoa um medo muito grande e, por vezes, as pessoas que têm agorafobia, elas não querem sair de casa. Uma outra condição muito comum é a fobia social. A pessoa tem medo de ser avaliada em público. Aquelas pessoas que têm medo de falar em público. Exatamente. Muitas delas têm fobia social. O outro muito comum é o transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa tem medo e preocupação excessiva em várias áreas da vida dela. O tempo todo, no trabalho, nos relacionamentos, essa pessoa está sempre preocupada. Essa é o transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Um outro muito comum também é o transtorno de ansiedade induzido por uma condição médica. A pessoa pode ter algum transtorno orgânico, alguma condição orgânica, por exemplo, um hipertireoidismo, e estar desencadeando uma alteração. Desencadeando, por exemplo, uma taquicardia, a pessoa vai começar a ter sintomas físicos por causa de uma condição médica, uma condição orgânica. Uma outra condição é o transtorno de ansiedade induzido por substância e medicamento. Por exemplo, pessoas que fazem uso de álcool e drogas, elas podem ter mais chance de ter transtorno de ansiedade. E por fim, o transtorno de ansiedade de causa não especificada é aquela pessoa que você sabe que tem um transtorno de ansiedade, mesmo quando a gente não descobre, não diagnostica qualquer outra causa. Sim, ela pode ter sim, de fato, um transtorno de ansiedade. Você já pesquisou tudo, já avaliou tudo e sim, ela tem um transtorno de ansiedade, não identificado por outra causa. Então é isso, pessoal. Esses são os transtornos de ansiedade. Quando não temos, de fato, uma causa única e específica, mas nós conseguimos observar em todo esse contexto a presença marcante de medo e preocupação excessiva, trazendo um prejuízo para a pessoa. É isso, até a próxima e tchau, tchau!